Olá! Na semana que começa com o Dia Internacional contra a Corrupção, o tema do programa de hoje não poderia ser outro. E nem adianta pensar que corrupção não faz parte da sua realidade, porque faz. E a ideia do nosso programa é mostrar justamente como ações corruptas impactam o cidadão sem que ele tenha a percepção, muitas vezes, disso. A corrupção no setor privado, no público, em pequenos atos do cidadão. Como podemos abrir a nossa mente para a percepção disso? Como podemos combater? Essas e outras reflexões vamos fazer com a presença do nosso convidado de hoje. Estamos com o advogado e criminalista Gustavo Boto. Ele é especialista em direito financeiro, penal e econômico. Então eu convido você a ficar aqui conosco porque está no ar mais um Câmera Aberta para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta, Dr. Gustavo Boto. É um prazer estar aqui, fico muito feliz e vamos conversar, estou à disposição para tentar esclarecer e a gente aprofundar um pouquinho esse tema que é tão extenso e tão vasto, né? Exatamente, mas a gente, claro que como o senhor falou, é complexo, né? Muito vasto, mas um partido básico, vamos começar com como é que o senhor conceitua a corrupção? Bom, eu costumo dizer de uma forma bem simples que corrupção é toda vez que alguém tenta ganhar vantagem de forma ilícita de uma situação que poderia ser lícita. Então, quando você vê aquela situação lícita e consegue de alguma forma ter uma vantagem ilícita para facilitar que aquela situação ocorra, aí já existe algum ato de corrupção. Sei que se meça o tamanho, mas de certa forma já existe algum ato de corrupção. Não é simplesmente fazer algo errado, é algo errado que traga um benefício. Uma vantagem, não é isso? Exatamente. Quais são os tipos e formas, né, de corrupção, na sua visão, mais comuns e mais identificáveis hoje na sociedade, doutor Gustavo? É complicado a gente mapear isso porque corrupção é uma questão muito subjetiva. Então, a gente tem corrupção no poder público. Eu costumo dizer que a mola que move a corrupção é a burocracia. Então, toda vez que você tem um certo setor que existe uma burocracia, existe uma forma de se corromper para se agilizar aquela burocracia. Então, o setor público ele é facilmente identificável, porque ele é um setor naturalmente burocrático. Então, a gente sabe que a gente tem aquele jeitinho brasileiro que a gente chama para conseguir acelerar as coisas. Então, existem várias situações de corrupção, de facilitação de documentos, de facilitação de Alguém chega ali e oferece dinheiro a um servidor para que o processo ande mais rápido. Para que o processo ande mais rápido. Na justiça acontece isso também? Muito. Infelizmente, sim. Mas acontece, inclusive, existe atualmente no STJ, existe um movimento gigante combatendo essa corrupção dentro do próprio Tribunal de Justiça, com vendas de decisões. Então, e aceleramento de processos, porque a gente sabe que há uma sobrecarga muito grande de processos lá. Uma vez, um advogado aqui, que eu não vou declinar o nome, claro, me falou que, principalmente na parte civil, os processos se acumulam lá por anos e anos e anos e anos. Alguns andam mais rápido, às vezes, por causa dessas questões que envolvem atos. Infelizmente. E isso aí seria até entre aspas, uma corrupção mais simples. Mas a gente tem casos de vendas de decisões, né, de magistrados, embargadores que se corrompem vendendo decisões tendenciosas para as partes, né? Infelizmente a gente tem isso em todo o país, existem juízes afastados, Mato Grosso do Sul são casos bem emblemáticos de que se afastou vários embargadores por corrupção. Então, infelizmente a gente tem sofrido com isso bastante, né? Assim, a gente sabe que o mundo avançou muito na questão da transparência, né, no setor público, órgãos de controle. Vivemos numa sociedade pós-moderna. Temos muita tecnologia, muitas formas de fazer esse controle, né, de atos corruptos e tudo mais. Na sua análise, isso foi suficiente para diminuir a corrupção, os atos corruptos? Ou os corruptos se reinventam junto também? Infelizmente, a gente sabe que existe uma reinvenção, né? Assim, o mundo tem andado a passos largos, mas o Brasil ele é bem recente nesse combate à corrupção. Para você ver, nos Estados Unidos, o grande caso de corrupção foi o Watergate, na década de 60, 70. Na Itália, a gente tem a Mãos Limpas, que foi na década de 90. E a gente começou a ver combate, de fato, à corrupção aqui,
com o mensalão, com essa situação da Lava Jato, então são coisas recentes. Então a gente tem começado de fato, ultimamente, a ter um combate à corrupção. Mas mesmo assim, por ser uma coisa recente, acho que algumas pessoas ainda acreditam que podem dar aquele jeitinho e seguir na corrupção, né? A gente sabe que o combate de fato diminui, mas não chega a extinguir essa corrupção. Eu acho que o caminho vai muito mais do que a própria repressão. Acho que a gente teria que andar por um caminho de prevenção. Assim, a gente vê, como é que o senhor vê essa questão dos portais da transparência, essa questão que, por exemplo, o próprio Tribunal de Contas cria ferramentas como o Sagres, que está ali colocando todos os contratos, toda essa relação que os municípios fazem de receitas e despesas. Isso ajuda a identificar atos corruptos? Com certeza. Como eu falei a você, a mola mestra da corrupção é a burocracia. E a burocracia nada mais é do que vamos dizer, a gente tornar aquela atitude irrastreável, né? Então você pratica, você gera tantas práticas, tantas técnicas que você não consegue identificar como pode se resolver aquilo ali. A transparência é um caminho para se combater isso aí, porque você consegue encontrar, você consegue verificar cada pessoa, né? Então, cada pessoa se torna, de certa forma, um fiscal do poder público, um fiscal daquela situação, porque está ali olhando, está ali verificando e está ali checando aquela situação, os valores recebidos, os valores pagos, quem recebe tanto, quem paga tanto, como é aquele procedimento, quanto se custa para chegar àquela situação, aquela licitação, como é que foi, quanto foi, como é que foi a contratação. Então, todo mundo se torna um certo fiscal. Isso vem de uma prática americana chamada whistleblower, que a gente chama. E é uma prática privada. As empresas começaram a fomentar os funcionários a denunciar atos de corrupção. Então, ela difundia aquela fiscalização para que todas as pessoas pudessem ser fiscais. E é isso que a transparência faz. Faz com que todo e qualquer cidadão possa ser fiscal e possa ajudar no combate à corrupção. A corrupção tem a ver com valores que se ensinam desde a infância, em casa, na escola, ou o senhor acha que isso a pessoa tem que aprender lá na prática mesmo, a partir da escola, ou tem que ser lá atrás Com certeza, foi o que eu acabei. usados em casa? Com certeza, foi o que eu acabei de falar. Só combater, reprimir não vai resolver. A gente tem que prevenir. E a prevenção vem com a educação. A prevenção vem com os ensinamentos de valores, os ensinamentos do que é certo e o que é errado, no caso, valores. Vem nos ensinamentos do que é crime, do que não é crime. Vem nos ensinamentos de que aquele ato corrupto seu gera um prejuízo tremendo na vida de outra pessoa. Por mais que você ache, não, eu estou enganando o poder público, mas aquele dinheiro que você está tirando dali vai fazer falta para alguém que de fato necessita. Então, não só na corrupção, mas como advogado criminalista eu defendo isso em todos os crimes, a educação é o único meio da gente diminuir de fato a criminalidade em todas as suas camadas. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Algum momento o senhor se sentiu pessoalmente assim prejudicado por algum ato corrupto? Seja lá na escola, quando o senhor era apenas um estudante, seja no trabalho como advogado ou em outro contexto da sua vida? Várias vezes, como advogado, várias vezes. Já me deparei com situações extremamente estranhas em processos em que a gente tinha um processo ganho de uma decisão extremamente absurda e fora de realidade. Reverteu aquela situação todinha. A gente sabe pelo histórico de onde veio aquela decisão, como aquela decisão foi produzida. Então, por várias vezes, eu já me vi nessa situação, infelizmente, né? Mas isso aí, e no dia a dia, quando a gente vê um colega que, fulano esqueceu meu troco ali, eu não vou devolver aquele troco, me deu a mais um dinheiro. Ou então, fui comprar uma cerveja, ele botou 3 cervejas e não cobrou, e eu fiquei com isso. Então, no dia a dia, a gente tem que entender que a corrupção ela nasce na menor das situações. E eu sempre digo que as pessoas falam, nossa Câmara, nossa Assembleia é cheia de corruptos, as pessoas falam isso. Mas se for, aquelas pessoas que estão ali são representantes do povo. Então, elas são reflexos da sociedade que existe. Então, para a gente conseguir, de fato, mudar aquilo ali, a gente tem que mudar a gente.
e mudar a forma de que a gente pensa, de como a gente pensa. Quando você vende seu voto, quando você coloca aquela situação ali, quando você está ali elegendo alguém que pagou para que você vote, você está corroborando para uma situação, então infelizmente você não pode reclamar. Exatamente, a gente tem uma percepção às vezes, a impressão que a gente tem é que a sociedade ela olha para a corrupção como fosse algo inerente apenas ao serviço público. E eu nunca me esqueço, quando eu era criança, que uma vez o meu irmão, ao passar assim num fiteiro no meio da rua, ele pegou um chocolate sem o dono lá do fiteiro ver. Mas quando a gente chegou na parada do ônibus, ele mostrou a minha mãe. E a minha mãe fez todos os filhos voltarem, os 3, e fez o meu irmão devolver e pedir desculpa. Então, assim, às vezes, numa pequena ação como essa que se ensina a ser honesto. E a honestidade talvez seja o princípio das pessoas que não são corruptas. É bem por aí. Pequenos atos, que às vezes a gente não percebe que a corrupção ela começa com pequenas coisas no dia a dia. Isso. Uma vergonha que ele passou que nunca mais ele vai esquecer, né? Foi educativo também para os que estavam ao redor. Ensinou ele o que é certo, o que é ser honesto, com certeza. E como eu falei, às vezes começa nisso aí. Aí hoje é um chocolate, amanhã vão ser 3, depois de amanhã eu vou pegar um dinheiro de uma pessoa e não vou devolver. Depois as coisas vão crescendo, né? A facilidade, ela vai acostumando e aquilo vai se tornando normal para você, para a pessoa que pratica aquilo ali, né? A normalização da conduta gera criminalidade continuada. Exatamente. Estamos conversando sobre corrupção com o advogado Gustavo Boto. É hora do intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução de ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos, ICMS, IPTU, ITBI e ITCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta: qual a função de um vereador? Você sabe dizer quais são as funções de um vereador?
Muita gente não sabe quais são as funções dos vereadores. Não sabem diferenciar o trabalho de um vereador, de um deputado estadual, federal ou mesmo de um senador. Muitas vezes confundem o que é dever do prefeito como um dever de um vereador. E para comprovar se realmente existe tanta dúvida e confusão, nada melhor do que perguntar para os moradores da cidade o que eles pensam. O que danado faz um vereador? Favor? Não. Ele tem como obrigação a elaboração de leis e também a fiscalização. Ô vereador, tem como o senhor arrumar pra gente uma praça? Oxi, isso quem tem que fazer é o prefeito. O vereador vai lá fiscalizar para ver se a obra está andando direito. Não adianta ele querer se meter no estado. Aí já é coisa para deputado. O negócio dele é na cidade, criando leis e projetos que beneficiem a população, sendo constante e eficaz na fiscalização, fazendo bem e agindo com a verdade. Procurar as leis para a gente, né? Ser melhor a cidade, ter transparência, né? Com o povo, porque queira que não queira, eles são funcionários da gente, né? Do povo. Tem que ter transparência, né? A primeira função de um vereador é fazer leis. Criar leis de âmbito municipal, afinadas com as necessidades da cidade e dos seus moradores. Fazendo os projetos de lei, colocando as emendas, as impositivas, as positivas, e estarem cada vez mais investindo mais na nossa cidade, fiscalizando, claro, o prefeito. A segunda função do vereador é representar o cidadão, ser a voz da população na Câmara. E você tendo essa segurança, essa representatividade, né, dos vereadores, de levar nosso anseio, né, para as autoridades maiores. Ajudar a assessorar a prefeitura através das indicações no desenvolvimento de políticas públicas municipais. Está sempre ali procurando saber o que a gente precisa, o que a gente está precisando para trabalhar. A quarta função de um vereador é fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. No caso, o prefeito e os secretários municipais. Como a gente pode ver, tem muita gente que não sabe ao certo quais são as funções do vereador. Então o desafio é informar as pessoas. Porque quando elas ficam sabendo, podem cobrar, podem exigir mais e pode também ajudar o vereador a desempenhar seu papel, que é tão importante para a comunidade. Um oferecimento Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com o advogado Gustavo Boto sobre corrupção. Então, Gustavo, a gente fala muito, como a gente falou no primeiro bloco, dessa questão da percepção da sociedade em relação à corrupção que envolve o setor público, gestores, políticos. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso no âmbito das corporações privadas. Já se falou em compliance, para poder combater. Fala um pouco assim, como isso acontece lá nas corporações privadas e acaba chegando também ao público. Os atos são praticamente parecidos, né? A pessoa que está no meio da corporação, ela vai... Se ocorre muito com corporações, as grandes corporações em contato com poderes públicos. Então a gente tem essa corrupção bem mais presente nas empresas que têm contato com poderes públicos e no trato com pessoas, né? Então, no dia a dia, aquela empresa que vende algum serviço, que vende algum produto e que existe, por exemplo, uma demanda muito grande de produtos, então a pessoa paga um valor a mais para que ela pule a fila, para que ela passe na frente das outras. Isso é um ato extremamente comum em empresas. E nas grandes corporações, que trabalham com licitações, que trabalham com prestação de serviço a poderes públicos, existe toda uma gama de situações, existem inclusive legislações criadas para combater isso. Porque criam-se esquemas para tentar burlar. A Lava Jato é um grande exemplo disso, né? Para burlar licitações, né? Isso.
Isso nasce nas corporações privadas, é isso? Exatamente, para se ganhar licitações, né? Se ganhar e é o esquema casadinho que a gente chama, né? As grandes corporações se reúnem e já decidem quem vai ganhar e quem não vai ganhar as licitações, mas para que isso ocorra, então existe todo um esquema de corrupção, de pagamentos de propina a servidores públicos, de pagamentos de propina a agentes políticos, a órgãos vinculados àquilo ali. Então, um esquema extremamente elaborado, extremamente diversificado, porque nós estamos falando aí também de montantes de milhões e milhões de reais. Então, há muita lucro e vantagem para muita gente. Muito lucro e vantagem. Então, a disputa ela é nesse nível. Infelizmente, né? Porque eu acho que a licitação já foi criada para que se equiparasse as empresas, para que as empresas pudessem disputar de forma igualitária e que ganhasse, de fato, o menor preço e a situação que fosse mais benéfica, tanto para a empresa como para o poder público. Porque jamais uma empresa pode oferecer um preço que seja impraticável para ela. E muitas vezes a gente sabe que a empresa oferece. E quando a gente sabe que a empresa oferece, é porque já existe todo um esquema de corrupção envolvido nisso aí, que envolvem aditivos contratuais, que envolvem situações que vão prolongar obras, que vão fazer essa situação. E fazer mais dinheiro. Mais dinheiro. Onde existe uma corrupção, existem o corruptor e o corrupto. Aí, qual a relação que o senhor vê entre corrupção e ética na sua análise? Eu queria uma análise sua em relação da corrupção com a ética. São coisas diametralmente opostas, né? Porque corrupção é um crime, né? É um crime tipificado pelo Código Penal, previsto com pena. E a ética é uma situação que faz com que as pessoas andem numa forma de conduta plena e correta, que, de certa forma, indiretamente implicaria a não prática de crime, né? Não existe ética vinculada a crime. Não existe crime vinculado a... São coisas completamente opostas, a ética, moral e atividade ilícita. Então, pessoas que são corruptos e corruptores, eles não, de certa forma, não têm ética, né? Não reconhece a não ética como reconhece valor, a ética, né? nem moral, nem a moral, nem toda a honestidade, nem essas situações, né? Se reconhecesse, a gente tem certeza que a corrupção, nesse caso específico, não ocorreria. Fala um pouco sobre, o senhor falou que é crime, a corrupção de fato é um crime. Fala um pouco sobre as penas que envolvem a corrupção, é uma pena geral, ou ela é dividida dependendo do grau e do tipo de corrupção? Existe corrupção ativa e passiva, né? Ativa é aquela quando o agente ele provoca a corrupção e passiva é aquela que o agente é corrompido por alguém. Né? Além disso, existem as formas qualificadas. A questão penal é bem vasta, porque existem tipificações. Além do Código Penal, existem tipificações específicas em legislação, então ela é bem vasta. Né? Então a gente tem penas que variam de 8 anos, 12 anos. Eu costumo dizer que eu nunca decoro muita pena. Como é muito crime, a gente não... Porque vai diversificando, varia. Né? Os penalistas, a gente sempre diz, para decorar a pena, só dos crimes mais corriqueiros a gente consegue dizer. Mas como varia muito, mas são penas altas, são penas que variam de 6 a 12 anos. Quais são os maiores impactos, na sua visão, que a sociedade tem quando os atos corruptos eles se perpetuam? O principal impacto é a sensação da impunidade, né? E a sensação da impunidade ela gera mais criminalidade. Então, nós vivemos numa sociedade que há muitos anos a gente sempre disse que corrupção terminava em pizza. Eu cresci ouvindo isso, que isso vai terminar em pizza. Era até uma expressão bem comum antigamente. E a gente começou a ver isso mudar um pouco uns 10 anos para cá, quando a gente começou a ver políticos sendo presos, empresários sendo presos. A sensação já muda um pouco. A gente hoje vê que existem muitos processos. Eu, como atuo nessa área de colarinho branco, eu tenho muitos clientes empresários que eu já estou com 24 anos de advocacia, que há 15, 16 anos eu não tinha. Então, a gente era uma classe, os políticos e empresários eram uma classe que a gente achava mais ou menos inatingível. E hoje a gente sabe que não. Hoje inclusive, é mira na cabeça. Eu costumo dizer que é uma classe extremamente visada. E com razão, porque por muitos anos agiu-se acima da lei. Então, hoje a lei tem uma preocupação muito grande nessa resposta social. Porque essa resposta social,
é o que gera na população uma satisfação de que a lei ela vem para todos, a lei ela deve ser respeitada e a lei de fato vem para que essa criminalidade possa ser diminuída. Às vezes a população ela não tem uma noção, uma percepção clara de como atos corruptos podem chegar até ela. Seria demais eu dizer que, por exemplo, desastres ambientais que as pessoas sentem, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, no sul do país, né? Esses desastres ambientais que acontecem, às vezes, envolvendo outros pontos, né, no nosso Brasil, a Amazônia, né? Os índios, né, os que estão em população sendo dizimada. Muitas vezes isso está ligado a atos de corrupção? Muitas vezes sim, com certeza. Não falemos de casos específicos, a gente não tem conhecimento, mas muitas vezes sim. A gente sabe que essas situações, elas às vezes precisam ser fiscalizadas e através da corrupção a gente bula a fiscalização. Aí eu tenho conhecimento, norte do país, áreas vastas de desmatamento foram feitas através de corrupção, e áreas que não podiam ser desmatadas conseguiram, então queimadas, tudo isso gera um impacto ambiental tremendo, né? Então, com certeza, qualquer situação que possa ser facilitada através de um ato ilícito, de um ato que não é praticado pelo procedimento comum, ele com certeza pode ser fomentado pela corrupção, sem dúvida. Aí a gente vê uma outra corrupção. Acabei de falar sobre a questão dos desastres ambientais. Quando aconteceram esses desastres ambientais lá no sul do país, a chuva, que todo mundo ficou desabrigado, a cidade ficou embaixo d'água, muitas campanhas da iniciativa privada e pública também, mas partindo da iniciativa privada, muitas campanhas foram feitas para ajudar essas pessoas que estavam de fato precisando. E depois se divulgou que muitas dessas campanhas as pessoas roubaram o dinheiro doado pela boa-fé do cidadão, né? Algumas pessoas, não todas, obviamente, mas algumas pessoas roubaram dinheiro, entendeu? Enganaram as pessoas numa fragilidade que estava acontecendo, que era real, para obter esse lucro. E às vezes a gente acha que a corrupção não tem a ver com a gente estar ali, a gente se aproveitando do outro para fazer campanhas sociais. A corrupção aqui no nosso Hospital Padre Zé, o que aconteceu? Por isso que eu queria que o senhor refletisse um pouco sobre isso também. Esse fato específico, a gente não enquadraria como corrupção. A gente enquadraria como estelionato mesmo. Então, uma pessoa criou uma situação, obteve dinheiro de forma ilícita, mas não foi para facilitação de um. Ele pegou a situação, viu a situação e se aproveitou. Um estelionato. O Padre Zé, sim. O Padre Zé, a gente tem atos de corrupção, porque eram desvios de verba pública, né, pagamento de propina, que a gente... então, aí tem alguns atos de corrupção. Para dizer, uma gama de crimes ali que a gente... É muito vasta, né, ali no caso. Não é só corrupção, não. Ali tem muita coisa envolvida. Qual o papel de cada um, empresas, empregados, cidadãos comuns, no combate à corrupção e à falta de ética, né, que envolve isso tudo? A gente tem dois grandes papéis, eu acho, o cidadão comum. O primeiro é a autofiscalização, né? A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que dizer não à corrupção. Quando houver um pedido de propina, a gente denunciar aquele pedido de propina, a gente, de fato, se contrapor àquela situação, né? E o outro papel que eu acho importante é o da fiscalização, como a gente já conversou. Nós temos o poder de fiscalizar, nós ouvimos falar na propina, se nós acessarmos os sistemas, as transparências que existem, para a gente poder identificar aquilo ali, para a gente poder ter conhecimento e dar conhecimento ao poder fiscalizatório, à polícia, ao Ministério Público, de situações que a gente tenha conhecimento, que a gente saiba que possa... Não precisa nem ter conhecimento, não precisa nem ter certeza, mas se a gente tem um indício, a gente pode fazer uma denúncia. Ou existem vários sistemas de denúncia anônima que a gente pode denunciar, que a gente pode promover e provocar investigações, né? Mesmo que a investigação, no fim, verifique que não houve nada, mas que você faça a sua parte. Acho que o combate à criminalidade, o combate à corrupção, como a gente está falando, tem que começar em nós, né, através da gente. Está faltando mais esclarecimento, mais campanhas, mais palestras, mais informações sobre isso, chegar aos estudantes, às faculdades, de uma forma geral, na sua análise? Sim, seria bom, mas hoje nós temos a internet, que ela é um meio de comunicação, um meio de informação dinâmico o tempo todo. Então, quem quer informação sobre corrupção,
encontra. É só a gente googar, como a gente chama por aí, mete no Google e a gente consegue uma vasta informação. Então, falta de palestra, falsas coisas, eu acredito que não seja mais desculpa. É importante sim. Claro. Mas a gente tem que parar de dar desculpa, a gente tem como se informar e combater. É isso mesmo, a gente tem que parar de dar desculpa. Conversamos com o advogado Gustavo Boto sobre corrupção. A gente agradece, doutor Gustavo, essa troca aqui com o senhor. Eu fico muito feliz, eu estou sempre à disposição, é sempre bom a gente conversar e tentar esclarecer um pouco a população sobre assuntos tão importantes, né? Pois é, na semana que vem a gente volta com outra temática para você. Até lá!